No programa conversar sobre transe hipnótico e comunicação mediúnica. E para fazê-lo, estamos trazendo aqui um companheiro que é natural de Minas Gerais, mas ele está radicado no Espírito Santo e veio de lá, especialmente para esse programa, aqui na TV Mundo Maior, no programa Nova Consciência. José Antônio, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco. E eu costumo, assim, logo de pronto dizer assim, como é que você se tornou espírita? Minha mãe tinha uma biblioteca, e na biblioteca tinha uns livros pretos, de capa preta. Aí um dia eu peguei, 1965, eu peguei o livro de capa preta para ler, para ver que livro que era, né? No meio dos romances, das coisas que tinha um livro de capa preta, eu peguei para ler. Era o Livro dos Espíritos. E aí? Foi quando eu me tornei espírita. Qual foi o impacto? Em fevereiro de 1965. O impacto foi que, de repente, me respondeu um monte de coisa que eu não sabia, né? Começou a me dizer, a abrir os olhos. De lá para cá, eu já li o Livro dos Espíritos umas 50 vezes. 50? Por aí. Fichei o livro todo, como a gente aprende a fichar para poder fazer trabalho científico. E ainda leio todas as noites uma página do Livro dos Espíritos. É onde eu estou aprendendo alguma coisa a respeito de espiritismo. Bom, você, evidentemente, a partir dessa conscientização, se envolveu em essa coisa de mocidade, movimento espírita, como é que foi isso? Nunca participei de nenhum movimento de mocidade, porque quando em 1965, eu já era adulto, né? Eu já tinha 27 anos, né? Tá. Eu casei em 67, então já era, não participei de nenhum, não participei na realidade nunca do movimento espírita. As pessoas me conheciam e em virtude de eu ser professor, me chamavam para fazer palestra e tudo mais, mas do movimento espírita, participar do movimento espírita, eu nunca participei, primeiro porque eu não tinha tempo, né? Eu dava aula no curso superior, comecei a trabalhar muito cedo, né? Então não tinha tempo, eu pesquisava muito. Você é formado em História da Arte, é isso? Eu sou formado professor de desenho pela antiga Escola de Belas Artes em Vitória, né? E sou formado pintor, artista. Opa! Só que depois que eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula de matéria teórica, que era, no caso, comecei como professor de arquitetura analítica e depois passei a dar aula de História da Arte. E aí vim a São Paulo e fiz mestrado em artes, né? Na Escola de Comunicações e Artes daqui de São Paulo, e defendi uma tese em cima de jesuítas no Espírito Santo, a arquitetura dos jesuítas no Espírito Santo. Tem um livro publicado pela Expressão e Cultura, que é O Colégio e as Residências dos Jesuítas no Espírito Santo, que são publicados pela Expressão e Cultura em 1982. Tá certo. O José Antônio, ele está aqui porque ele escreveu um livro absolutamente original, que é justamente o tema do nosso programa, Transe hipnótico e comunicação mediúnica. José, como é que você começa, porque para surgir esse livro, evidentemente, ele vem após todo um período de maturação. Como é que foi o seu ingresso, como é que foi o seu início do trabalhar mediúnico? Em 1976, eu estava acabando o mestrado, quando eu conheci em Vitória aquele senhor de São Paulo que eu falei com você, que é o Abraão Sarraf. Abraão Sarraf. E ele conversava muito comigo, muito culto dentro do espiritismo, conhecimento muito grande. Eu me tornei, inclusive, naturista por causa dele. Quer dizer, eu sou inteiramente vegetariano, tenho mais de 30 anos. Prova viva da saúde, né, que o vegetarianismo produz. Aí, tá tranquilo aqui.
Hoje a minha alimentação, praticamente a base dela é de fruta. Eu como fruta, aveia e mel, Tá a base alimentar. Tá. Mas com o conhecimento do seu Sarraf, que era muito conhecedor do Espiritismo, muito mesmo, e do naturismo, porque ele me ensinou muito. Hoje eu pratico, inclusive, medicina natural comigo, né? Ele, então, dirigia uma reunião mediúnica com as portas abertas. Quer dizer, a reunião era dividida em duas partes. Tinha uma parte primeira que a gente estudava, e a segunda parte era mediúnica. Então, quando começava a segunda parte, se fechava a porta. Quem estivesse dentro da reunião participava da reunião. Só que nós ficamos uns 3 anos nesse processo, né? Aí ele desistiu de continuar, ele já estava com uma certa idade, né? Uhum. Ele desistiu de continuar. E aí eu me juntei a mais 2, nós começamos um trabalho sozinho. Depois, durante algum tempo, nós continuamos uma outra reunião em outro centro. E aí eu fiquei sozinho, continuei com a reunião aberta, mas sozinho. Depois começaram a se juntar as pessoas e foi aí que eu passei a dirigir a reunião, porque eu comecei com 2, depois fiquei sozinho, então eu praticamente era o dirigente, porque eu era o único, né? E aí ninguém quis assumir ser dirigente, então eu fiquei como dirigente da reunião e fiquei por 30 anos como dirigente da reunião. Hoje é que eu não dirijo mais, mas participo da reunião mediúnica, né? Tá, aí um primeiro ponto que a gente também, não é que a gente chame de polêmico, né? Mas você já fala de um trabalho mediúnico que, de uma certa maneira, as casas espíritas teriam abandonado, que é o processo mediúnico aberto, né? Porque era muito natural. Nós temos as reuniões mediúnicas, né? Aqueles que estão afeitos ao trabalho mediúnico já há um certo tempo, sabem que historicamente a realização do trabalho mediúnico ocorria assim, durante a reunião espiritual em si, do trabalho espiritual, e ao longo do tempo as muitas manifestações de obsessores causavam um certo constrangimento e muitas vezes até um certo pavor mesmo, e as reuniões passaram a ser fechadas, né? Como é que você vê isso? Como é que você analisa? Como é que você, enfim, fundamenta essa situação? Você disse que está em Kardec, né? O problema todo é que Kardec fazia uma reunião fechada. Mas Kardec tinha uma razão para fazer uma reunião fechada. Ele estava codificando a doutrina, né? Então ele estava recebendo informações e era preciso que as pessoas que estivessem ali não estivessem por curiosidade. E ele então mantinha fechado, havia uma restrição, vamos dizer assim, para quem entrasse na reunião. Isso era lógico. Agora nós estamos fazendo um processo de desenvolvimento da mediunidade. Kardec, no Livro dos Médiuns, aconselha o desenvolvimento da mediunidade com você fazendo sozinho na sua casa. Você faz as suas orações, pede a Deus, ele dá até o processo como fazer, dizendo como é que você faz a oração, toda a orientação que você precisa, tem lá no livro dos Médiuns, na parte referente a desenvolvimento da mediunidade. E não vejo por que não fazer com a porta aberta, né? Porque não acontece nada. Eu acho que o mal que existe no processo mediúnico dentro do Espiritismo é que as pessoas acham que são eles encarnados que dirigem a reunião mediúnica. Numa reunião mediúnica, porque como eu dirigi essa reunião há 30 anos atrás, era muito mais difícil que hoje. As pessoas ficavam em cima de mim, que isso era errado, que não podia fazer, porque Kardec dirigia fechado, porque não sei o quê. E um dia um espírito, um médium se manifestou por um espírito se manifestou por um médium, e eu resolvi perguntar. E eu fiz umas perguntas ao espírito. Primeiro foi: meu irmão, você já ouviu falar o que se fala aí a respeito dessa reunião aberta? A pergunta para você é simples. Pode algum espírito entrar nessa reunião
sem a permissão de quem comanda do plano espiritual a reunião? Não. Pode algum encarnado entrar nessa reunião sem permissão da equipe que dirige a reunião do plano espiritual? Não. Se não pode nem encarnado nem desencarnado entrar aqui, eu pergunto, pode algum espírito se manifestar sem permissão do pessoal que dirige do plano espiritual a reunião? Não. Então explica para mim onde é que eu estou errado. Tá certo. O espírito calou a boca, não teve resposta. Eu virei e falei assim, ou ele não teve resposta porque minhas coisas foram muito ignorantes e ele calou a boca, ou calou a boca porque não teve argumento. E aí eu continuei, tem 30 anos dirigindo, nunca tive problema nenhum. E já tive gente trabalhando comigo dentro de uma reunião com 100 pessoas dirigindo, buscando o trabalho mediúnico. Lógico que tem muita gente que oscila, que vai lá por curiosidade, vai pensando que vai ver espetáculo e não tem espetáculo nenhum, porque o máximo que ela vê são 2 pessoas conversando, porque o espírito não aparece, ele está conversando através do médium com uma pessoa que conversa com ele, então não existe problema, né? Nós só se manifesta quem os espíritos que dirigem a reunião permitem, então não tem espetáculo nenhum, é só conversa. Você vai dizer assim, nunca houve um problema? Isso. Houve um problema. Um dia, na hora de nós fecharmos a porta para começar a segunda parte, porque nós temos uma hora de estudo, em que se faz o estudo a respeito dos assuntos mediúnicos, né? Nós estudamos os livros básicos da doutrina, o livro dos espíritos, é um capítulo de cada livro, dependendo do tempo, né? Porque aí é o capítulo do livro que a gente estuda. Então, se tiver durar um mês, com um mês só naquele livro, naquele capítulo. Então, nós temos 1 hora de estudo e 1 hora de desenvolvimento da mediunidade. Então, nós vamos fazer o seguinte, você vai contar o problema logo após o nosso intervalo. Será possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online. Adquira e veja que de virtual mesmo a internet não tem nada. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Alguns girassóis já nascem iluminados, outros precisam da sua luz. Ajude as Casas André Luiz a manter esse jardim cheio de vida. Seja uma pessoa iluminada, faça sua doação para as crianças das Casas André Luiz. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região,
1080M. Mais informações, ligue para 0 Operadora 11 64 57 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. Nós estamos conversando com José Antônio Carvalho, autor do Transe Hipnótico e Comunicação Mediúnica, que a gente está recomendando a vocês. É uma edição lá da Madras Espírita. José Antônio, retomando aí a informação sobre esse trabalho mediúnico aberto, você estava prestes a dizer que teve um problema. Qual foi? Na hora que nós fomos fechar a porta, ao começar a segunda parte, que é a parte mediúnica, o espírito entrou com a mão, dizendo que tinha um revólver na mão que tinha vindo matar alguém. Logicamente, ele estava, entre aspas, incorporado, né? Tinha um espírito junto com ele, e ele entrou como se tivesse um revólver na mão, dizendo que tinha vindo para matar alguém. E aí, na mesma hora, nós pedimos que os médiuns se concentrassem sobre ele, né? Eu peguei ele pela mão, nós fomos conversar, sentamos no chão, que ele não queria conversar, sentamos no chão para conversar, batemos um papo com ele. Enquanto isso, os médiuns e os doutrinadores estão trabalhando junto com os espíritos que vieram junto com ele para bagunçar. A porta foi fechada, nós trabalhamos com ele 1 hora conversando com ele. Quando acabou o horário da reunião, ele: agora eu vou embora. Mas meu irmão, é cedo ainda, vamos ficar... Não, eu quero ir embora. Aí levantou, eu fui até a porta com ele, abri a porta, ele saiu e nós acabamos a reunião sem problema nenhum. Não houve bagunça, não houve negócio de se jogar no chão, de acontecer, não. Normal. Só precisava, era trabalho caridoso de conversar com os espíritos sem problema nenhum. Via para bagunçar. José, eu entendo o que você está falando, eu até concordo com você, mas você entende que isso não pode ser uma coisa assim padronizada? Você acredita que o trabalho mediúnico, conforme o grupo, conforme o contexto da comunidade em que se está desenvolvendo, embora ele tenha leis, né, que estão presentes em todo e qualquer trabalho mediúnico, as condições de realização, a favorabilidade de algumas coisas inusitadas, diferentes, elas acabam ocorrendo por força daquele grupo e que nem sempre é aplicável a todos os outros? Eu não acredito nisso, não. Não? Não, porque eu acho que depende da fé que as pessoas tenham naquilo que estão fazendo, de acreditarem naquilo que estão fazendo. Porque, para mim, quem dirige o processo mediúnico são os espíritos. Os encarnados fazem apenas a parte dele no trabalho, porque o que corre de energia numa reunião mediúnica é um negócio fantástico. Se você não acreditar que os espíritos estão tomando conta do trabalho, eu não dirigiria se eu não acreditasse nisso. Sim. Então, eu acho que só depende de você acreditar, ter fé e saber que aquilo vai acontecer com a proteção dos espíritos, porque tá ali, você faz a oração, você pede ajuda, não vai faltar essa... Quer dizer que você entende que se alguém entrar lá e de repente seja ameaçado por um espírito obsessor e que ele esteja vivendo um drama na sua família e ele fique sabendo dessa relação e da pressão que está sendo ocorrendo, isso não pode desencadear um processo de pânico nessa outra pessoa que está ouvindo esse tipo de coisa sem estar preparado para isso? Pode, mas é preciso que aí tem que prevalecer o dirigente da reunião encarnado, que vai chamar a atenção das pessoas para não terem curiosidade, porque a curiosidade dá força para os espíritos. Ah, tá. Tá certo? Você tem um caso narrado por Ernesto Bozano. O espírito se manifesta por eles estão numa reunião normal, né? O espírito se manifesta por um médium e vai ao pescoço de uma pessoa para enforcar a pessoa. E Ernesto Bozano narra que foi a coisa mais difícil, foi tirar ele de cima do cara que ele queria matar. E o camarada foi preciso o camarada sair da reunião, porque o espírito estava com intenções de matá-lo.
porque ele na marinha os dois eram marinheiros, eles comprovaram depois, os dois eram marinheiros, o cara que estava ali presente matou o outro num bar, né, por desobediência, porque ele era autoridade, chamou os marinheiros para o barco, e o cara parece que bêbado respondeu a ele qualquer coisa, ele foi e matou o cara. Então o sujeito o ataca, depois de desencarnado, o ataca, e eles, pelo que disse o marinheiro que atacou, né, o morto, né, o desencarnado, que o atacou, pelo que ele disse, os pesquisadores da reunião foram e constataram a veracidade do fato de que ele, naquela encarnação ainda, era daquela encarnação mesmo, não era de outra encarnação. Tá certo. Como é que surgiu a ideia do transe mediúnico e comunicação mediúnica? Transe hipnótico, melhor dizendo. Como é que surgiu a ideia desse livro? Nós fazemos, no grupo Espírita Casa do Caminho, que é onde eu trabalho lá em Vitória, nós fazemos um jornalzinho para o grupo. E o nome do jornalzinho é A Voz do Caminho. E eu escrevo um texto, todo jornal sai com um texto meu, né? Além do editorial, ele sai com um texto meu. E eu resolvi escrever, porque era uma coisa que me perturbava. O processo de doutrinação dos espíritos, seja na desobsessão mesmo, seja na conversa normal com os espíritos e tudo mais, quando se vai fazer uma explicação para um espírito que se manifesta, que ainda está perturbado, ou qualquer coisa parecida, o processo é hipnótico. Todo o processo mental é de sugestão. Aliás, outro dia eu li num desses livros de ocultismo, né? Eu li que o universo é mental. Na realidade, a Bíblia fala isso quando diz que Deus disse assim, faça-se a luz e a luz se fez. Né? André Luiz já afirma isso em um dos seus livros. Então o processo é todo mental. Ora, o processo hipnótico é mental, é você atuar sobre a mente do outro, e o outro, se ele é sugestionável, ele recebe a sugestão e funciona. E todo o processo de doutrinação de espírito em desobsessão é hipnótico. Mas a doutrina espírita, ou por outra, o movimento espírita condena a utilização da hipnose dentro da casa espírita. Isso começou a mexer com a minha cabeça. Porque no livro dos espíritos, quando Kardec pergunta a semelhança entre o sonambulismo praticado, né? O sonambulismo natural e o induzido, ele fala que é tudo a mesma coisa, só que um é provocado e o outro é normal. Né? Então é natural. É tudo sonambulismo. Se tudo é uma coisa só, porque ele ainda pergunta, ainda complementa numa outra pergunta, os espíritos respondem dizendo que se a gente fizesse uma pesquisa em cima do sonambulismo, nós íamos descobrir não só o passado, mas o futuro também, que o homem podia pesquisar. Ora, se os espíritos que trouxeram a doutrina espírita aconselhavam você a pesquisar, por que não? Por que não utilizar dentro da casa espírita? Aí eu comecei a escrever então sobre isso, né? Começou a vir as coisas pesquisar sobre isso. E escrevi umas 4 páginas para o jornalzinho sobre isso. Aí alguém que leu, gostou muito, uma pessoa que trabalha comigo, que é muito inteligente, que estuda muito também, achou muito interessante as minhas colocações, e aí falou assim, por que você não aprofunda isso? Eu comecei a fazer uma outra pesquisa, essa que eu estava falando com você, Nossa Vida como Encarnados é uma peça teatral? Tá. E procurando os textos sobre isso, eu começo a encontrar textos que aparecem nas minhas mãos assim, encaixado dentro do texto ali. E encaixado dentro do texto, o texto foi crescendo de tamanho. E a sua pesquisa envolveu a revista espírita, tudo, não é isso? Tudo, veio tudo nas minhas mãos tranquilamente. Eu não me perdi para procurar.
eu estava fazendo um outro texto e os textos começaram a chegar para mim, inclusive o texto da Revista Espírita, muito posterior, recebido por Auguste Besse na França e publicado em 1890, quer dizer, muito tempo depois, 30 e tantos anos depois que ele recebeu, na Revista Espírita, eu recebo o original. Foi aquele menino Jorge Damas que manda para mim numa pesquisa que ele estava fazendo. Eu não estava, veja, ele não sabia que eu estava escrevendo o texto, ele estava fazendo uma outra pesquisa que não tinha nada a ver com o meu texto, e ele me manda o texto do Espírito Cláudius, que é exatamente sobre hipnose. Quer dizer, uma verdadeira armação espiritual esse livro, né? Exatamente. Bom, nós estamos aqui conversando com o José Antônio Carvalho, a gente está recomendando transe hipnótico e comunicação mediúnica. Eu volto daqui a pouco com ele, porque esse tema é muito interessante. O programa de hoje é um tanto quanto polêmico, sim, por que não? Bom, função também da TV Mundo Maior e especificamente, talvez desse programa, às vezes provocar algumas discussões, né? Aliás, graças a Deus, a doutrina espírita é uma doutrina de livre exercício da dúvida, né? Isso já nos ensinava Kardec. Eu volto já já com o José Antônio. No Mercatudo você encontra de tudo, da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. Nos próximos segundos você vai ver e ouvir nada, nada, nada. Ocupe este espaço e tenha sua marca, serviço ou empresa associada a uma programação cujo único intuito é alcançar um mundo maior. Tem gente que não consegue falar direito, né? Mas existem milhares de cidadãos brasileiros que também não ouvem, não enxergam e nem se movimentam bem. Não porque não queiram ou porque ninguém lhes ensinou, mas porque não conseguem. Eu estou falando dos portadores de deficiência mental. Quem é que cuida deles nesse país? Ajudando as casas André Luiz, você certamente vai viver melhor consigo mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Ligue para 0 Operadora 11 6457 7733. Oi gente, aqui quem está falando é Rogério Ceni, goleiro de São Paulo, e eu venho até vocês por um motivo muito especial, convidá-los para participar das obras assistenciais das casas André Luiz. Faça como eu, você, empresário, profissional liberal, doe um pouco do seu tempo, do seu carinho, para essa obra que é uma obra muito importante. O programa de hoje está levantando aí algo muito interessante, né? Já citamos o livro, é um livro original, é a primeira vez que estamos vendo esse assunto sendo de alguma maneira debatido, e esse livro então traz uma proposta muito interessante. José Antônio, você já falou de toda essa convergência da informação a partir da sua intenção de desenvolver o assunto e que depois ele desemboca nesse livro. Por que essa demora tão grande? Essa pesquisa que você falou, que surge a informação do plano espiritual, do Espírito Cláudio, você disse que ficou 30 anos sem ser publicado. O que você atribui esse período tão grande assim? Não sei, porque ele recebe na época em que Kardec ainda está encarnado. E depois ele só é publicado em 1890, se não me engano. Eu não me lembro agora exatamente a data, mas no livro consta a data certinha em que ele foi publicado. E fala exatamente sobre fluido, porque é um estudo sobre os fluidos, né? Isso, esse texto só está na Revista Espírita? Só está na Revista Espírita. Tá. Ele é um estudo sobre os fluidos e estuda só os fluidos sobre hipnose, né? Sobre a hipnose, o magnetismo. José Antônio, quando o dirigente mediúnico, ou o dialogador com o espírito, e eu acho às vezes até vamos dizer assim, uma impropriedade, uma inadequação. Chamar de doutrinador. Não é só chamar de doutrinador, é dialogador mesmo. Mas eu estou dizendo, a atitude dele, quando muitas vezes lhe falta argumento, a meu ver, ele apela.
E quando ele apela, ele está promovendo nesse momento um processo hipnótico, não é aquela coisa de chamar as memórias de outras vidas. Exatamente. Quer dizer, se condena, por que aplica isso? Né? Exatamente. Fale um pouquinho, comente um pouco isso. O problema é o seguinte, as colocações, a gente precisa levar em consideração que tudo que você faz ao outro, você recebe de volta. Então, num processo de vingança, o cara está querendo cobrar de alguém alguma coisa que esse alguém fez a ele. Tá certo? Certo. Então, ele está perseguindo, como espírito agora, ele está perseguindo o camarada porque recebeu ou foi agredido por ele numa outra encarnação. Ora, ele só foi agredido na outra encarnação porque ele mereceu. Se ele não merecesse, ele não teria sido atingido, né? Então, quando ele fica nervoso, que ele está querendo matar o cara, que ele está querendo acabar com o cara, que é isso que ele diz que vai acontecer, a gente pode levá-lo a ver a vida passada em que ele fez para poder receber. Isso aí é um processo hipnótico. É um processo hipnótico, ele vai ver uma cena do passado. E tem uma coisa até interessante que eu coloquei no livro, porque a gente aprende as coisas sem levar em consideração, sem se aperceber. As coisas chegam para a gente, né? Uma coisa interessante é uma mensagem que um espírito dá por intermédio de Chico, no livro, eu não me lembro agora se é Voz de Além Túmulo, se é Falando da Terra, são 3 livros que foram gravadas as mensagens e depois transformadas em livro. Em que o espírito mostra, quando o espírito está sendo, vamos dizer assim, dialogado com ele, né, está sendo mostrado para ele os problemas, ele não tem condição de ver as imagens, porque as imagens estão gravadas no perispírito, mas ele não tem condição de ver, porque não basta você sair do corpo físico pela morte para você lembrar do seu passado. É preciso que você tenha amadurecimento para poder ver, para poder lembrar. Se não só por um processo de indução no espírito superior, um processo hipnótico. No processo hipnótico, mas às vezes nem no processo hipnótico ele não tem condição de ver. É aí que entra o interessante da mensagem que Chico recebeu. O espírito vem dizendo que num processo de doutrinação, aquilo que eu falei com você no princípio de que as reuniões mediúnicas são dirigidas pelo plano espiritual. O sujeito vem para a reunião mediúnica e o espírito é trazido para a reunião mediúnica. Sim. Ele não tem condição de, num processo de indução, de ver as imagens que estão gravadas nele. Então, há espíritos arquitetos no plano espiritual que fabricam as imagens dele, fazem as montagens como se fosse uma peça teatral, para que ele possa ver. Porque ele não tem condição de ver nele mesmo. Tá. É muito interessante essa mensagem que o Espírito trouxe. Está no livro. Isso está no livro uma mensagem do Chico. Está no livro do Chico e tem aí a citação de que livro sim, que é. Sim, sim. O interessante é que você, quando o médium vê, é aí que entra a outra possibilidade. Quando o médium vê a imagem que o Espírito está vendo. Ele está vendo, o médium está vendo porque é uma imagem exterior ao Espírito. Tá. Porque foram os outros Espíritos que fizeram para ele lembrar. Enquanto que no caso do médium, do Espírito que vê em si mesmo, o médium não vê. Muito interessante. Olha, então um dado importante para você que trabalha com fenômeno mediúnico, trabalho mediúnico. Né? Porque é o tal negócio. Como ele não tem condição de ver, os espíritos fazem antes da reunião, não é na hora da reunião. Eles trazem pronto para a reunião. Por isso que é interessante mostrar que que eu acho que eu não lembrei na época de falar isso aí no livro, que é o fato de que os dirigentes da reunião espiritual, quer dizer, os dirigentes da reunião no plano espiritual, trazem as imagens para ele, feitas por esses arquitetos espirituais, que montam as cenas de paisagens, de edifícios, de locais muito interessantes. Nós tivemos um caso de um médium que
chegava ela não recebia os espíritos, mas ela via determinadas cenas e via uma casa e não tinha condições de entrar na casa. Aí eu virei para ela e falei assim, isso ela me conta no final da reunião. Na próxima reunião, se você voltar a ver essa cena, você me chama e eu vou fazer você entrar nessa casa. Aí eu vou trabalhar com ela. Eu aprendi a fazer hipnose com os espíritos. Um médium recebeu um espírito que me ensinou o processo hipnótico a fazer. Eu nem cogitava de fazer trabalho hipnótico. Aí eu conduzo ela na reunião seguinte a entrar dentro da casa. E ela vê o que está acontecendo na casa, porque ela mata uma pessoa dentro dessa casa. Tá certo? Aí é interessante, porque a médium que está na frente dela vê a cena. Porque ela não tinha condição de ver, a cena estava sendo mostrada para ela. E o médium... O que facilitou o médium também ver. Isso, mas era ela mesma, a médium, que estava vendo a cena. A outra médium na frente dela é que viu a cena também. Isso que eu achei interessante. Porque não foi só ela como médium que estava sendo mostrada para ela, o outro médium também viu a cena. Então, vários médiuns podem ver cenas desse tipo, criada pelos espíritos para poder fazer com que o espírito reconheça o crime do passado. Tá, eu entendi isso que você falou e acredito mesmo que todos os nossos telespectadores estejam entendendo muito bem essa ideia de que os dirigentes da reunião estejam trabalhando o arquivo mental do espírito para trazer essas imagens a que ele mesmo não pode, por várias razões. Quer dizer, o acesso ao passado, como você falou, é muito complicado. Precisa estar preparado para olhar para trás e dizer, não, fui eu mesmo que aprontei essa. Né? Agora, a técnica em si você não tem ideia, né? Isso não pode ser já extraído diretamente da mente deles e trabalhado de alguma maneira e produzido? Eu lembraria um momento lá do Memórias de um Suicida, em que um determinado espírito superior, mentor, ele começa a expor, mas ele tem uma capacidade tal que é como um expositor hoje que tivesse todo o processo de computador, do vídeo, do computador, e que projeta as coisas. Ele faz isso já a partir da sua própria mente. Não poderia estar ocorrendo algo semelhante? Não. No meu modo de entender, não. O complexo de culpa faz a prisão do indivíduo àquela cena do crime. Mas isso é no começo. Se ele consegue superar isso, afogar isso, vamos dizer assim, ele não vai lembrar. Porque os espíritos que estão num processo de vingança, eles ficam numa monoideia. Sim. Eles afogam o resto. Então eles não lembram do passado dele. Eles estão lembrando só do que eles sofreram e o que eles querem vingar. Então eles ficam numa monoideia. E ao se prenderem nesse monoideísmo, eles não têm possibilidade da recordação. É por isso que existem não estou dizendo que é todo mundo, né? Mas é por isso que existem os outros que fazem esse trabalho. Então você acha que a aplicação da hipnose pode trazer uma maior eficácia nesse processo de orientação, esclarecimento e libertação dos espíritos? Claro. A partir do momento que ele reconhece a culpa dele, ele acorda para um outro processo de libertação. Porque aí ele vê que o crime que ele cometeu foi cobrado. Então o crime do outro também vai ser cobrado. Quer dizer, aquilo que ele estava querendo cobrar, ele estava querendo ser instrumento da justiça, né? Antes que a gente comente, até porque o nosso bloco está chegando ao fim, a gente vai explorá-lo no próximo, de como você aplica isso. Como é que é o processo de aprendizado? Como é que você foi aprender o processo? Você fala dos espíritos, você disse, eu fui ensinado pelos espíritos. O espírito, nós estávamos conversando sobre o processo, nós tínhamos uma reunião em que a gente estudava as coisas e discutia com os espíritos participando conosco. E numa delas, o espírito virou para mim e falou, você tem não só o processo da voz, para poder fazer a hipnose pela voz, como você pode usar o processo através da sugestão, como você pode usar o processo do passe,
magnético longitudinal, que vai ser a mesma coisa. Então eu aprendi nesse processo. Ele fez a hipnose de uma das pessoas presentes, o médium incorporado, entre aspas, porque não existe incorporação, né? Faz a hipnose de uma pessoa para me mostrar o processo, como acontece. Tanto pelo processo do passo longitudinal, como pelo processo da voz, processo de indução. Quer dizer, você aprendeu na prática, e com ilustração e tudo? Na hora, com o espírito. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, e já daqui a pouquinho eu volto com o José Antônio. Essa obra da Casa André Luiz é uma obra para ser conhecida pelo Brasil inteiro. É obrigação de todos nós, que somos homens responsáveis, não só visitar esta obra, mas como também auxiliar e dar o seu beneplácito para uma obra de tanta gente benfeitora, né? É uma coisa que emociona. Aqui é a casa de Deus. Em 1861, Kardec lança O Livro dos Médiuns, um editorial que aborda com profundidade o exercício mediúnico, considerado ferramenta fundamental para a prática e estudo da mediunidade. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. A Mundo Maior Editora tem o prazer filosófico de lançar O Espiritismo e os Primeiros Pensadores, uma obra concisa, fruto do trabalho de seu autor Rossano Ferreira, que pesquisou o pensamento espiritualista da Terra desde 30 séculos atrás, demonstrando que o pensamento espírita remonta à antiguidade. O Espiritismo e os Primeiros Pensadores pode ser adquirido através do telefone 0 operadora 11 6457 2157. Adquirindo este e outros livros da Mundo Maior Editora, você nos ajuda a continuar com o trabalho de conscientização de massas. As Casas André Luiz se esforça para tornar menos difícil a vida do portador de deficiência mental. Atualmente, são mais de 1.200 seres humanos que dependem do nosso apoio. Ajudando as Casas André Luiz, certamente vai tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Vem pra cá, gente! Vamos ajudar! Alguns girassóis já nascem iluminados, outros precisam da sua luz. Ajude as Casas André Luiz a manter esse jardim cheio de vida. Seja uma pessoa iluminada, faça sua doação para as crianças das Casas André Luiz. Nós da Rede Bandeirantes, como espero que você, empresário, também ajudamos as Casas André Luiz. As obras que se veem aqui são emocionantes, são dignificantes e são um trabalho que a população precisa. Então, se você puder e se você também se tocar com isso, ajude as Casas André Luiz. No bate-papo que estamos realizando hoje com José Antônio, eu não estou nem arranhando, na verdade, todo um conteúdo que existe no livro, que a gente está convidando você a se aprofundar nele. Por que essa questão não é tão utilizada hoje? Como é que você vê a utilização? O livro, para mim, é original, não vi até agora nada a respeito, né? O problema é... Está ligado, na realidade, todo mundo usa, na doutrinação dos espíritos, vamos dizer assim, no conversar com os espíritos, usa o processo hipnótico. Não tem a consciência, às vezes, de que está usando o processo hipnótico. Agora, tem uma passagem no livro que eu falo sobre isso, que é quando eu pergunto, por que a proibição de se utilizar se o indivíduo está fora do corpo físico? Que melhor lugar para se utilizar a hipnose do que no centro, na casa espírita, já que o indivíduo está fora do corpo físico? Porque na minha pergunta, na minha colocação no livro, é que o transe hipnótico e a comunicação mediúnica são exatamente a mesma coisa.
Ou seja, o médium se concentra e sai do corpo físico para que o espírito possa se manifestar. Mas o espírito não entra no corpo dele, porque a única pessoa que pode comandar o corpo dele é ele. Então o espírito se comunica com o perispírito, o espírito está em perispírito. Tá. O médium está fora do corpo físico, portanto está em perispírito. A comunicação é de perispírito para perispírito. Não existe o médium, o espírito entrar no corpo do médium. O processo é de perispírito para perispírito. Aí o médium diz assim, bom, mas eu sinto minha mão enorme. Você não sente sua mão enorme, porque sua mão não cresce. O que você sente é a mensagem que o outro está transmitindo ao seu cérebro de que a mão dele é daquele tamanho. Porque ele está transmitindo a você o que ele sente. Eu encontro, porque a gente sempre ouve no processo mediúnico a opinião do médium. Acontece isso, eu sinto aquilo, eu sinto o médium, o espírito sofrendo, eu sofro, eu choro. Eu encontro no Essa de Queiroz Póstumo uma passagem que essa de Queiroz diz como é que se sente como espírito no processo da manifestação. E aí é mais interessante, porque ele também está preso no médium, né? Ele não sabe, ele não tem liberdade, ele fala que ele não tem liberdade. Por quê? Porque ele entrou no envolvimento carnal do médium. Isso. A energia é física, aquilo que a gente chama de ectoplasma. Ele está dentro do ambiente do médium. Então, automaticamente, ele está aprisionado. Então, eu achei essa mensagem de essa de Queiroz importantíssimo para o trabalho de entendimento do processo mediúnico, como do processo hipnótico. E uma das coisas que é interessante, eu fui no Congresso Espírita, no primeiro Congresso Espírita que houve em Vitória, e um cara falou sobre transe hipnótico um monte de tempo. Quase 2 horas. Mas não disse o que era mais importante, é que no transe, seja hipnótico, seja mediúnico, o sujeito, o médium está fora do corpo físico, que é o fundamental, porque o processo mediúnico não tem nada a ver com o corpo. O corpo é máquina. O corpo não sente, não vê, não ouve, porque tudo se passa no cérebro do perispírito, não é no cérebro do corpo físico. Isso que é fundamental no processo mediúnico e no processo hipnótico. Só que quem trabalha com hipnose não acredita na sobrevivência do espírito, automaticamente não pode nem admitir que o cara está fora do corpo físico. Tá certo. Tá certo? Você hipnotiza um cara, você tira ele, faz ele andar pela sala. Eu hipnotizei uma que estava paralítica. Paralítica. Ela sai do corpo físico e anda pela sala. E não quer trabalhar ela mesma para poder levantar da cadeira, porque ela sofreu um desastre, o marido morre no desastre, ela está achando que está culpada por causa da morte do marido, porque não esteve acordada enquanto estavam viajando para poder alertar o marido. Os médicos dizem que ela não tem nada na coluna, que ela não tem nada no corpo físico, que está tudo bem, e ela não anda. Eu trabalhei com ela como hipnose, ela não aceita. Ela tem medo de ter esperança, de perder a esperança de andar. E por isso não tenta andar. Incrível, você pode imaginar, né? Isso numa pessoa. Mas é isso, já cansei de falar para ela, mas ela não quer, não aceita. Pode uma coisa dessas? O sujeito faz consigo mesmo. É o que os psicólogos, principalmente os espiritualistas, já constataram. O maior traidor da nossa felicidade é a gente mesmo. É a gente mesmo, exatamente. Agora, como é que é esse trabalhar com a hipnose, o trabalho mediúnico? Fala um pouquinho para a gente, como é que é esse trabalhar? Eu acho que a hipnose pode ser utilizada em muitos casos dentro da casa espírita. Teve uma senhora que chegou um dia sem poder andar. Chegou na casa espírita carregada pelo marido. Que ela ficou de repente daquele jeito. Eu falei assim, se ficou de repente daquele jeito, só pode ser um espírito. Sim. Peguei um médium, coloquei junto dela. O médium concentrou, o espírito veio. Era um escravo que ela fez não sei o que com ele, nem me lembro mais exatamente. E conversei com ele, fiz ele ver que a perseguição dele não ia adiantar nada, ia só prejudicar ele mesmo, porque o que ele estava fazendo com ela, ele ia receber de volta. Converso com ele o tempo todo, ele resolve ir embora
e vira para ela e fala claramente que ela acordasse, porque tem outros perseguindo ela. E vai embora. Eu viro para ela e digo que ela está perfeita, que ela não tem mais problema. Ela não levanta, não anda. Aí eu faço hipnose com ela, faço ela levantar pela hipnose e andar pela sala. Agora não é mais fora do corpo físico, não, é no corpo físico. Eu faço ela andar no corpo físico. E ela percebe isso? Ela anda, ela não percebe, porque ela está hipnotizada. Ela anda pelo... Mas é isso que tá. Quando ela acorda, eu falo para ela, agora você vai fazer a mesma coisa. E ela levanta e anda. Tá, então de alguma maneira você impressionou, ela registrou e depois lembra, aí faz. Faz, exatamente. Tá. Agora, como é que é esse... com certeza o nosso telespectador fala assim, isso como é que é esse hipnotizar que você fala? Como é tratar, como é que é usar essa hipnose? O que que envolve? Isso é uma técnica que exige um aprendizado especial? Como é que é isso? Mas isso você tem nos livros, você lê nos livros. Hoje os livros ensinam como é que você faz, né? O processo é todo de sugestão. Você vai sugerir ao outro que o corpo dele está pesado e tudo mais. A partir do momento que ele não consegue mexer o corpo dele, ele sai do corpo. Agora, tem gente que tem medo de sair do corpo e às vezes fica até preso de cabeça para baixo, porque fica preso pela cabeça, né? Tem umas coisas engraçadas ali. Agora, comenta um pouquinho, porque assim, alguém deve estar pensando em casa agora, né? Mas, caramba, que sugestão danada essa, que pode tanto. Gostaria que você falasse, é aí que está. Na verdade, nós estamos começando a descobrir o campo mental humano, né? Nós estamos avançando, quer dizer, a década de 90 foi considerada a década do cérebro, mas estamos entrando no século do cérebro. Estamos começando a descobrir essa coisa que o mundo é mental, né? E o que o pessoal pensa que é virtual é real e que o que é real é virtual. Né? Então, eu gostaria que você falasse dessa importância de que a conjuntura favorece toda uma, vamos dizer assim, uma sugestão. Como é que isso ocorre? Mas o processo é que você, com a mente fora do corpo, você é capaz de fazer coisas que você não faria se você estivesse acordado. No livro eu conto uma história de uma moça que devia pesar uns 80, 70 quilos, 80, 90 quilos, por aí, que pulou uma janela que bate aqui assim em mim. Por quê? Porque o espírito a estava comandando. E comandando através do perispírito dela, portanto ela estava fora do corpo físico. Quer dizer, ela estava subordinada ao espírito, ela é obsidiada. Quando eu falei que tinha uma pessoa fantástica que trabalha comigo, que leu o texto e que me ajudou, é a mãe dessa pessoa. Essa pessoa que é minha amiga, que trabalha comigo, a filha dela é assim. A filha dela tem hoje 38 anos, está assim desde os 14. Ela é obsidiada, tem 4 ou 5 espíritos junto com ela, mas ela fez isso, cara. Nós tínhamos combinado fazer uma desobsessão para ela, só o grupo. Quando os espíritos descobriram que o problema era para eles, ela pulou a janela como se fosse um atleta, cara. Porque o espírito fora do corpo físico tem um poder muito maior sobre o corpo físico. Não, e o histórico dos processos obsessivos de pessoas franzinas, que precisa meia dúzia, 10 pessoas para segurar. Exatamente. Isso no livro de Leon Denis, No Invisível, ele fala isso, ele garante do processo, da força que a pessoa tem fora do corpo físico. Mas nós vivemos num mundo, eu costumo dizer que nosso mundo, ele é uma ficção científica de Deus para nós. Gostei dessa. Presta atenção. Nós vivemos numa bola, do lado de fora da bola. Nós estamos na região sul do Brasil. Portanto, nós estamos na segunda metade da segunda metade da bola. Nós estamos de cabeça para baixo no mundo. E o céu que aparece lá em cima está lá embaixo. Pensa! O mar que está preso nessa bola não cai, e você chega na praia e ele parece que é horizontal. Então, o mundo é cientificamente ficção para nós. Porque é aquilo que nós colocamos aqui dentro que funciona para nós. Não é o que está do lado de fora. Como espíritos, nós não vamos pegar nada do lado de fora depois que nós saímos do corpo físico. Pensa.
essas coisas, você imagina uma chuva que está caindo de baixo para cima? É isso aí. Pensa, as coisas são, vou te contar, são virtuais. É isso aí. José Antônio, quero agradecer, né? Você veio diretamente do Espírito Santo para esse programa, quero agradecer a dedicação, nós estamos segundos finais aí do nosso programa. Se alguém quiser de alguma maneira conversar com você sobre o tema, convidá-lo para palestra ou um seminário sobre esse livro, você estaria disposto aí? Como é que é o contato? Estou disposto aí, o contato é o que você tem, pode me telefonar, eu vou, sem problema. Então é o seguinte, é fazer contato aqui com a TV Mundo Maior, né? E a produção vai estar dando aí o telefone de contato do José Antônio Carvalho, autor do Transe Hipnótico e Comunicação Mediúnica, que a gente está recomendando para você, que está em todas as boas livrarias. Isso. 10 segundos para suas despedidas. Eu é que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui, porque nós temos uma obrigação conosco mesmo, servir a nós mesmos, porque ninguém serve ninguém, só a si mesmo. Se o maior de todos veio aqui para servir, o que é que nós viemos fazer? Tá certo. Servir. Ok. Até o próximo programa. É com muita alegria que no programa de hoje nós estamos recebendo esta companheira que há 18 anos está na estrada. E numa da estrada das mais significativas para a comprovação do espírito, a transcomunicação instrumental. Nós recebemos hoje, no momento que ela está lançando o seu mais recente livro, Gravando Vozes do Além, Transcomunicação Instrumental na Prática. Então, Sônia Rinaldi, é uma alegria imensa tê-la conosco. Há 18 anos, hoje você com certeza juntamente com o Clóvis Nunes, o casal que mais especialidade, mais vivência, mais pesquisa tem em torno da transcomunicação. É evidente que os dois foram inspirados pelo grande Hernani Guimarães, né? Eu lhe pergunto, como é que é esse início, como é que foi o começo e como é que estamos hoje em transcomunicação instrumental? Olha, quando nós fazíamos no IBPP, né, no Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas do Dr. Hernani, as primeiras gravações, nós jamais poderíamos vislumbrar o alcance que o trabalho poderia ter, tanto para levar o consolo para as pessoas, como que um dia a gente poderia transformar aquilo numa ação científica. Nosso trabalho era totalmente incipiente e nós gravávamos de forma que nem sabíamos o que nós estávamos buscando, e levamos alguns anos até ouvir as primeiras vozes, né? E hoje a gente chegou num patamar de conseguir receber imagens de falecidos com uma nitidez que não existe no mundo. Nós temos hoje a qualidade como se fosse um vídeo da Terra, né? Então, eu acho que foi um salto muito grande nesses 18 anos, que é o nosso grande pagamento, né, pelo trabalho. Às vezes eu situo o trabalho da Sônia, eu fico imaginando o mesmo impacto e emoção de Kardec ao contato com as mesas girantes. Não poderia ser diferente no mundo globalizado que estamos, com avanços consideráveis de tecnologia a cada ano, na verdade, a cada ano a tecnologia muda e, evidentemente, essa tecnologia que está em constante aperfeiçoamento, Sônia, ela contribui, o que facilita o próprio trabalho do pesquisador da comunicação espiritual através de equipamentos? Bom,
Para o nosso lado ajuda bastante, mas para o deles eu acho que como nós devemos estar assim tipo numa era tão primária em relação ao que eles provavelmente necessitam, eu acho que não faz muita diferença não. A nossa contribuição é sempre muito pequena, tanto tecnologicamente quanto até, digamos, fisicamente. Eu até costumo dizer que a minha grande tarefa é virar um botão, do liga, desliga, né? Mas é talvez um pouco isso. É claro que 99% do trabalho é feito por eles. Quer dizer, a transmissão é feita por eles, a tecnologia que funciona é feita por eles. A nossa contribuição é muito pequena e o nosso equipamento muito primário para eles, com certeza. Quer dizer que o processo em si, como a comunicação mediúnica, ela guarda essa relação de proporcionalidade. Nós temos que no trabalho mediúnico, efetivamente, exige todo um preparo da nossa parte, exige toda uma ciência da nossa parte, toda uma postura interior da nossa parte, mas quem evidentemente comanda o processo é o plano espiritual. A coisa se assemelha totalmente com a transcomunicação? Totalmente. Nada do nosso lado vai ocorrer se não for a ação deles. E eu noto que a evolução que, digamos, nós percebemos do nosso lado, quer seja na nitidez dos áudios, dos contatos falados, quer seja na qualidade das imagens, isso tudo é exclusivamente eles que conseguem. Ou seja, os nossos equipamentos quase não mudam nada e os resultados mudam muito, o que significa que foi da parte deles que estão se adaptando ao nosso primitivismo e se ajeitando conforme eles conseguem, né? Como é que está a transcomunicação no mundo hoje? A gente tem transcomunicadores sendo até condecorado pelo Papa, né? É verdade. Por outro lado, a gente sabe que culturalmente nós somos um país que abriga, né, todo amigável da paranormalidade, né? E, então o campo é muito mais favorável aqui. Como é que está isso, a produção da transcomunicação lá fora, no exterior? E aproveito para perguntar, você tem intercâmbio com esse pessoal, não tem? Como é que é isso? E a nossa produção? Veja só, é muito curioso porque historicamente o Brasil saiu na frente. Já nos anos 20, existe um livro bastante interessante do Oscar Dargonel, em que ele relata os vários telefonemas que ele recebia e tal. Extremamente curioso, excelente, uma narrativa excelente. Ou seja, começou aqui, mas eu acho que a espiritualidade não percebeu que aqui não ia fazer carreira por uma série de empecilhos, até talvez, bom, nos anos 20 o espiritismo também já tinha muitas barreiras na época também, né? E imagina um espiritismo que viria via telefone, então piorou a situação, né? Então talvez ele tenha encontrado tantas dificuldades que acabou que houve algumas outras tentativas nas décadas seguintes, mas foi florescer de novo a transcomunicação nos anos 50 e já na Europa. De lá, acaba que eu acho que voltou de novo para o Brasil para que o passo adiante seja dado. Então, a tecnologia estava lá, né? Estava lá. O equipamento estava lá. Exato. Né? Então, foi para lá e acabou voltando. Eu hoje percebo, comparativamente com os meus colegas do exterior, quer seja da Europa, quer seja dos Estados Unidos, que nem de longe se comparam em resultados com o que nós obtemos. Então, vale dizer que eu acho que agora o Brasil, no momento, está na frente e, felizmente, a gente fica muito contente em poder contribuir, né? Sônia, você trouxe aí alguns vídeos para mostrar esse trabalho de transcomunicação, não só em áudio, como também em vídeo. Não sei se o primeiro deles estaria se referindo àquela sua grande alegria quando você veio fazer o programa de hoje, não? Não, é o último. Ah, tá. Então, olha, aguarde o último vídeo. Realmente a Sônia chegou exultante, né, para a feitura da realização deste programa e realmente tem todos os motivos para tal. Ela então vai mostrar um primeiro exemplo dessas transcomunicações para nós. Ok. Fale e vai explicando para o nosso telespectador. Tá. Ok. Eu acho que a gente poderia mostrar aqui o sumário desse primeiro vídeo, enquanto eu conto também do que se trata.
Nós temos um casal de Santos, da cidade de Santos, que há uns 2 anos atrás, mais ou menos, estiveram em casa. Nesse momento, nós já tínhamos descoberto a técnica para gravar, registrar a imagem de falecidos, né? E essa técnica, como eu sempre falo, realmente o acaso nos ajudou, nós descobrimos como isso poderia ocorrer e passamos a usar um familiar da pessoa falecida diante da câmera. E o que é surpreendente e inexplicável, vamos dizer, é que digamos, a pessoa que está diante da câmera sendo filmada, lá pelas tantas, simplesmente se transforma em outra pessoa completamente. No geral, no filho falecido ou filha. Neste caso, nós tínhamos este pai, que nós temos, poderíamos ver aqui, que é o Marcelo, cujas características físicas você pode observar. Ele estava meio gordinho, agora está mais ainda, não tem pescoço, ele tem o nariz bem batatinha, ele tem rugas da idade normal, queixo curto, e essas comparações são importantes porque no decorrer da gravação ele acaba se transformando neste menino. Então você observa que o nariz do André é penso para baixo, diferente do pai. A boca do André é totalmente marcada, diferente do pai. Você vê que o lábio do pai é um lábio fino. E aqui na imagem da foto do André, pouco tempo antes dele falecer, você observa que o lábio dele é bem demarcado, ele tem um sulco embaixo do lábio, um lábio carnudo. Tá? Aqui o André tinha 16 anos, nessa foto do lado ele tinha mais ou menos 10. E você vê na imagem paranormal que ele tem o lábio carnudo, o nariz penso para baixo, o cabelo se enche, como era o cabelo do André, o pescoço passa a ser totalmente definido, enquanto que o do pai não era, né? E aqui nós temos mais um exemplo de uma comparação. Aqui nós temos o pai novamente. Aqui a sequência em que o filho ele flutua no tempo, ele não tem só aquela idade de bem criança, ele evolui, tá? A gente percebe todo o tempo o lábio muito definido, como o do André quando era vivo. Aqui eu acho que a gente percebe que houve uma transformação do pai, uma transformação total, né? E ele se transforma no filho. Sônia, a gente percebe que nesse trabalho todo, realmente houve aí uma facilitação, eu acredito, porque você está com propósitos não só puramente investigativos. Ele é importante, ele é fundamental. O seu trabalho para a comprovação do espírito é fundamental, mas ele promove ao mesmo tempo um processo de, vamos dizer assim, consolação. Como é que tem sido isso? Você acredita que o fato do trabalho voltar-se não só para a ciência, mas uma ciência aplicada ao benefício, ao bem-estar, à consolação, isso ajude todo o processo? Comente alguma coisa. Com certeza. Nesse dia, por exemplo, porque o mais impressionante de tudo isso aqui é que os fenômenos todos da parte de imagens, eles funcionam em tempo real. Ou seja, nós tínhamos o pai sentado diante da câmera e a imagem sendo capturada direta no computador, e ali você já podia assistir a transformação. Tá? Então estavam presentes, além do pai, que podia visualizar o computador, que fica mais ou menos em frente, estava a mãe e eu na sala, e de repente foi a mãe quem observou. Mas aqui é o André. Então você imagina a choradeira que foi, porque a gente chora junto, porque também não dá para aguentar, e nós estávamos gravando áudio junto. Então ela começou a conversar com o filho, diretamente na tela do computador. Tá certo. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e já retornamos com Sônia Rinaldi. Essa obra da Casa André Luiz é uma obra para ser conhecida pelo Brasil inteiro. É obrigação de todos nós, que somos homens responsáveis, não só visitar esta obra, mas como também auxiliar e dar o seu beneplácito para uma obra de tanta gente benfeitora, né? É uma coisa que emociona.
aqui é a casa de Deus. Tem gente que não consegue falar direito, né? Mas existem milhares de cidadãos brasileiros que também não ouvem, não enxergam e nem se movimentam bem. Não porque não queiram ou porque ninguém lhes ensinou, mas porque não conseguem. Eu estou falando dos portadores de deficiência mental. Quem é que cuida deles nesse país? Ajudando as Casas André Luiz, você certamente vai viver melhor consigo mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Ligue para 0 operadora 11 6457 7733. Alguns girassóis já nascem iluminados, outros precisam da sua luz. Ajude as Casas André Luiz a manter esse jardim cheio de vida. Seja uma pessoa iluminada, faça sua doação para as crianças das Casas André Luiz. Ô pessoal, quem está falando é o Marcos. Você é empresário, você é pessoa física, você é profissional liberal, venha conhecer as obras da Casa André Luiz. Faça como eu, participe dessa jogada. As Casas André Luiz se esforça para tornar menos difícil a vida do portador de deficiência mental. Atualmente, são mais de 1.200 seres humanos que dependem do nosso apoio. Ajudando as Casas André Luiz, certamente vai tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Vem pra cá, gente! Vamos ajudar! Nós estamos conversando hoje com Sônia Rinaldi, que está lançando o seu mais recente livro, Gravando Vozes do Além, a transcomunicação instrumental na prática. E vocês viram aí um primeiro trabalho que, olha, gente, essa beleza de imagem desse processo, evidentemente, você tem que entender que ela está somente, quer dizer, é uma até certa ironia que eu estou fazendo, 18 anos nessa estrada. Quer dizer, um trabalho longo, árduo, de muita pesquisa, de muita tentativa e erro, e evidentemente os resultados estão aparecendo e, como ela disse, o Brasil sai na frente nesse aspecto, até porque acreditamos mesmo que no Concerto das Nações a espiritualidade tem reservado um trabalho especial ao Brasil. Né? E claro, nós espíritas temos que fazer a nossa parte. Agora, a TCI, Sônia, por que ela é tão importante para toda a realidade do espírito? Tem alguns tópicos aí, né? Porque nós temos feito a nossa pesquisa, mas ela já é envolta no aspecto religioso, não é isso? Gostaria que você comentasse esses aspectos. Veja, eu acho que a maior contribuição da transcomunicação, afora a parte do consolo, que é óbvio é base do nosso trabalho, é a partir do que a gente tem a matéria bruta, né, para a evolução e tudo, para as análises, mas na verdade eu acho que a maior contribuição para efeito de mundo, e obviamente eu duvido que eu vá ter tempo, né, de ver isso, mas não importa, quem quer que seja que venha depois, que vai dar continuidade, e se Deus quiser vai ver esses frutos. O fato é que eu acho que a maior contribuição seria a comprovação científica da sobrevivência após a morte. E acho que você não tem como fazer isso se não for com um fenômeno forte, possível de ser documentado, estudado e analisado, sobretudo envolvendo já ciência e matemática, essas coisas. Ou seja, na verdade, temos que admitir que a palavra é insuficiente, ou seja, não importa o que já a doutrina filosoficamente colocou e tudo, porque as outras religiões também fazem a mesma coisa. Mas a prova cabal de que o espiritismo está correto, a gente pode ter dentro dos grandes fenômenos. Eu acho que a transcomunicação talvez seja um dos mais fortes por possibilitar o estudo e a análise. Sônia, você não está
aposentando os médiums, não? Porque, claro, né, uma coisa importante é isso. Não depende, como ela coloca no livro, de dons especiais. Você está aposentando os médiums? Não, deixa eu colocar melhor então. Foi ótimo você falar sobre isso. Veja só, considere que talvez os grandes comprovadores da coisa não sairá do meio religioso. Até Kardec coloca muito bem quando numa frase que eu não me lembro, eu vou mais ou menos falar o conteúdo, não vou lembrar as palavras corretas, mas ele diz o seguinte: quando do alto de suas cátedras os sábios proclamarem a existência do mundo espiritual, o materialismo estará sendo banido. Uma coisa assim. Ou seja, ele não disse quando o mundo religioso, quando os grandes religiosos, não. Ele disse quando os sábios, ou seja, eu entendo que serão os acadêmicos que levarão para a humanidade a realidade da sobrevivência. E nesse sentido, o peso do documento, da matemática que vai valer. Então, quando você fala em médium, temos que lembrar que ela tem a importância dentro do meio filosófico, mas não científico. Por quê? Porque você nunca vai conseguir, quer dizer, você vai ter menos prova, menos forte, você pode ter por exemplo, uma psicografia fantástica, como Coisas do Chico, aí nós estamos falando já de raridades, que podia ser verificada, que podia ser analisada e se encontrava ali coisas muito importantes. Mas aqui nós temos um fenômeno, digamos, mais à mão, mais fácil, com mais força. Por quê? Porque você pode estudar isso aqui a nível matemático. Quando você pega um falecido e você estuda as características do rosto e você envolve a biometria, então nós estamos falando de algo que não é um parecer, não, você não está achando, nós precisamos parar de achar alguma coisa, né? Entende? Então nós temos a certeza, e é isso que eu acho que vai levar para o mundo, vai ser levado para o mundo, mas através de acadêmicos, através de cientistas, né? Mas você não acha que justamente por conta de ferir de morte o materialismo, como você está colocando, e isso é importante, Kardec colocou isso, se tem uma missão que o Espiritismo tem, é justamente a questão de lutar contra o materialismo, porque ele estaria ferindo de morte as raízes do orgulho, do egoísmo e etc., né? Então, será que justamente o mundo, você está falando assim, olha, é como você colocou no livro, não depende de fé, porém, não depende dessa fé, que até então nós tínhamos agora, não abrirá campo para o pessoal da cátedra que você falou, a possibilidade de algo que nós, espíritas, já, vamos dizer assim, temos como líquido e certo, que é a questão da fé raciocinada? Não, mas com certeza. Eu acho que aquilo que para nós é o arroz com feijão, ou seja, nós que já temos a convicção da sobrevivência após a morte e tudo, para eles vai ser qualquer palavra que eles capturem através de uma gravação paranormal, nossa, vai ser como um escândalo, uma coisa, entende? Para nós a gente pega frases inteiras, pega diálogos e tudo, mas esse beabá para eles é mais importante do que tudo que a gente já tem. Por quê? Porque vindo deles, eles terão o grau de possibilidade de endossar uma coisa, não a nível religioso, mas a nível de ciência. E isso pode ser uma revolução. Você trouxe aí mais vídeos para a gente, vamos mostrar mais alguma coisa, tá, né? O pessoal da técnica já está acionando, você vai explicando para nós o que eles estão vendo aí. Olha, o caso seguinte é por demais curioso. Eu estava me gravando, né? E fazia mais um mês de falecimento do meu marido, então eu estava me gravando e falando com ele, fazendo gravação de áudio também. E, surpreendentemente, nós temos na sequência, aqui, como a gente pode observar, eis que estou eu, de repente, num único quadro, minha mãe. E depois volta eu. E eu estava simplesmente conversando com ele. Então, você pode observar aqui, ó. Aqui você tem a imagem da minha mãe, a imagem paranormal. Aqui a imagem dela, paranormal, como está no vídeo. E aqui embaixo você tem a sequência de mim. Ou seja, aqui você vê o meu perfil é totalmente diferente do perfil da minha mãe. Tá? Dá para distinguir perfeitamente que aquele único quadro, em algum momento já não era eu. Tá? E aqui eu de frente e tal. E aqui, comparativamente, você tem a minha mãe.
Só que tem um detalhe básico. A minha mãe é viva. Ué. O mineiramente, uai. O que aconteceu? Pois é. Aqui, eu diria que na transcomunicação nós temos tido um susto atrás do outro. Olha, tanto que quando eu vi, eu falei, não, mas espera, esta aqui é minha mãe, não sou eu. Peguei minha câmera fotográfica, fui até a casa dela, falei para ela simplesmente, mãe, vira um pouquinho de lado, que eu estou fazendo uma foto e tal. Curiosamente, ela faz com a boca, espontaneamente, o mesmo traço que aparece no vídeo. Pode observar ela aqui viva, ela aqui na foto paranormal, ainda tirei mais outra, e depois ela de frente. Então, veja, o que me pareceu que esses comunicantes queriam mostrar com isso, que simplesmente eles têm acesso ao tempo. Sim. Porque é a imagem que aparece dela, embora nitidamente ela, mas é ela rejuvenescida. É como se eles pensassem do tempo uma imagem dela. Eu poderia deduzir daí que esteja também acontecendo um processo seguinte. Perispiriticamente, não está havendo envelhecimento. O envelhecimento é dessa matéria. Porque o que se nota, o que se tem como relatos, e uma outra coisa que você coloca aqui no seu livro, que não fica limitado a testemunhas, ou seja, você está mostrando, né? Não seria o caso, por exemplo, de que estamos verificando aquilo que tem sido o relato de muitas pessoas, que olha, eu vi a minha mãe, eu vi o meu pai, eu vi o meu filho, mas ele estava assim, mais bonito, não estava aquela coisa decrépita às vezes. Exato. Fisicamente. Me ocorreu isso, na verdade eles poderiam estar pensando do passado ou do futuro, quando ela já tiver partido e estiver rejuvenescida, como você disse. Tá certo. Você está vendo o resultado de 18 anos de trabalho, mas só o início de algo muito promissor. A gente volta já já. Tem gente que não consegue falar direito, né? Mas existem milhares de cidadãos brasileiros que também não ouvem, não enxergam e nem se movimentam bem. Não porque não queiram ou porque ninguém lhes ensinou, mas porque não conseguem. Eu estou falando dos portadores de deficiência mental. Quem é que cuida deles nesse país? Ajudando as Casas André Luiz, você certamente vai viver melhor consigo mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Ligue para 0 Operadora 11 6457 7733. Somos a Banda Calypso e estamos aqui nas Casas André Luiz fazendo uma visita e queremos convidar você a fazer o mesmo. Ligue para o número que está aí na sua tela, agende a sua visita e venha conhecer essas crianças tão especiais, ok? Chegou, virou, botou pressão, balançou, balançou. Um beijo no coração de todos. Isso é Calypso, pensa. No Mercatudo você encontra de tudo, da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das Casas André Luiz. Alguns girassóis já nascem iluminados, outros precisam da sua luz. Ajude as Casas André Luiz a manter esse jardim cheio de vida. Seja uma pessoa iluminada, faça sua doação para as crianças das Casas André Luiz. As Casas André Luiz se esforça para tornar menos difícil a vida do portador de deficiência mental. Atualmente, são mais de 1.200 seres humanos que dependem do nosso apoio. Ajudando as Casas André Luiz, certamente vai tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Vem pra cá, gente! Vamos ajudar!
Sônia, você está lançando, gravando Vozes do Além, é o mais recente. Como é que eu faço, né? Os nossos telespectadores nessa hora, com certeza, querem conhecer o livro, porque ele está dizendo transcomunicação instrumental na prática. Quem pode, quem não pode, só vai ler o livro, ter curiosidade, ou a partir desse livro realmente eu poderei colocar a mão na massa? Foi justamente para o pessoal colocar a mão na massa que eu fiz esse livro, porque ele contém todo o passo a passo, ensinando as pessoas a gravarem, né? Inclusive acompanha o livro também um CD, onde a pessoa já vai se familiarizando com as vozes e toda uma orientação do equipamento que ela necessita, que normalmente é muito menos do que ela pode imaginar. Às vezes ela pode ver um resultado assim e pensar que, ai, nossa, é uma estrutura tecnológica. Não, não é. É uma coisa comum, todo mundo tem em casa o que é necessário, e lendo o livro e se orientando, ela mesma vai gravar e com certeza vai obter os resultados. Aliás, o livro surge por uma necessidade mesmo dessa muita procura que você tem, não é isso? É verdade, porque eu percebo que, infelizmente, muitas pessoas ficam imaginando que só eu posso conseguir, por ela, falar com os falecidos dela e tudo mais. Não é verdade, né? No mundo inteiro, inúmeras pessoas fazem gravações. Então, eu acho que ensinar foi mais uma coisa que a gente fez, digamos, como uma contribuição, de forma que a gente zera aqui a tarefa de estarmos passando aquilo que a gente aprendeu nesse sentido de gravação de áudio, e daqui por diante vamos para outras tarefas, mas ensinar para nós nesse momento era importante. Então o livro é um como fazer, um passo a passo? É, mais que isso, na verdade tem um capítulo grande sobre o passo a passo, e tem também depois inúmeros casos em que a pessoa vai percebendo a amplitude do fenômeno, né? E o CD acompanhando, mostrando os exemplos de áudio. Agora, se alguém em algum momento, até pelas razões emocionais envolvidas, alguém que perdeu um ente querido, e quiser lhe procurar, como é que é isso? Veja, a gente procura dar também toda a orientação necessária às pessoas, e pelo site que a gente criou para o lançamento do livro, também tem um Fale Conosco, e esse Fale Conosco chega em mim direto. Então, o Fale Conosco significa Fale com a Sônia. E então, as pessoas visitando o site e tendo qualquer tipo de dúvida, basta nos procurar e a gente vai procurar orientar. O livro, então, também pode ser adquirido pelo site? Pelo mesmo site. Está aí aparecendo na sua telinha, né, o www.gravandovozes.kit.net, né? Vai aparecer outras vezes, se você não anotou, daqui a pouquinho aparece de novo. Sônia, a questão do fenômeno elétrico em si, né, a questão da eletrônica, por que isso é tão importante para esse processo da comprovação do espírito através da TCI? Veja só, foi palavras de Humberto Roden, através de um médium, numa narrativa muito interessante, em que ele colocava que eles lá do outro lado, naquele período, estavam procurando se independer de nós. Ou seja, talvez eles planejem, suponho, não isso que ocorre hoje em dia, que sou eu, outro, uns gatinhos pingados. Vamos dizer que a nível de mundo somos gatos pingados, mesmo que sejam 10 mil, 15 mil pessoas. Mas talvez um contato próximo entre as humanidades, a que está encarnada e as desencarnadas dos outros lados, que são diversos planos dimensionais, talvez isso num futuro com uma fluência muito maior, que não sejam só os gatinhos pingados. Então, para esse tipo de coisa, eles provavelmente desejam independer das capacidades humanas, inclusive a mediúnica. Então, foi colocado por esse pesquisador do outro lado, que eles planejavam suprir tudo que fosse necessário para que o fenômeno acontecesse aqui, de forma a não precisar da gente. Porque nós temos sempre que imaginar que eles não estão trabalhando só pelo Brasil, mas também pela China, pela África, por tudo. Quer dizer, na verdade, em regiões que nem sabem que espiritismo existe, né? E então significa que lá uma mãe que perdeu um filho não vai poder ter o consolo? Entende? Então, para que esse espiritismo amplo
sem nome, sem barreira, sem bandeira, possa chegar no mundo inteiro, eles precisam independer. Quer dizer, é um espiritismo redivivo, vamos dizer, multinacional, e que vai ter justamente trazer o fenômeno como base de quem sabe, de um ciclo novo para a humanidade, né? Onde o espírito, a sobrevivência, seja um corriqueiro. No caso aí, o espiritismo é um agente facilitador desse processo. Provavelmente o que abriu, digamos, a picada na floresta para que uma nova fase venha para o mundo todo, né? Sônia, é evidente que você vem trabalhando aí a questão das imagens. Vamos mostrar mais um caso? Vamos, mais um caso. Depois eu quero voltar ao início da pesquisa dela, que é a questão do áudio, né? Mas vamos mostrar agora também mais uma situação de vídeo para falar de um salto de qualidade fundamental. Mas depois eu toco nesse assunto. Vamos a mais um caso, né? Certo. Olha, nós tínhamos este senhor japonês. Na primeira imagem a gente nota totalmente japonês, né? Sem nenhum tipo de traço que o diferisse, e mais duas imagens também do pai. E na sequência embaixo nós temos um momento em que ele se transforma no filho mestiço. E então você pode observar que na sequência interessante, ele se transforma totalmente e se transforma num rapaz brasileiro, vamos dizer. Então você tem em cima o pai japonês transformado num brasileiro, vamos dizer. E dentro desse tipo de situação nós temos casos igualmente, vamos dizer, absurdos, porque eu tinha, por exemplo, uma amiga de cor, uma senhora negra, que tinha adotado uma moça branca e criou até os 16 anos, quando ela veio a falecer. E essa senhora de cor, diante da câmera, se transforma em branca. O quê? É isso mesmo que eu ouvi? Assim como este senhor japonês acabou se transformando no brasileiro. Bom, enquanto o pessoal está vendo, né? Isso também é outra coisa surpreendente do ponto de vista da realidade do espírito. Nós estamos notando aí essa questão racial, por exemplo, né? Mostrando que, na verdade, nós espíritos alimentamos os movimentos raciais. Tudo é um processo de aprendizagem. Então a TCI vem mais uma vez, né? Depois da derrubada através da pesquisa do genoma, mostrando que nós somos muito iguais, né? Quase iguais, inclusive, ao macaco, né? Essa questão racial é uma coisa absolutamente absurda, são realidades culturais diferentes que o espírito, vamos dizer assim, usa como processo de crescimento da sua própria sensibilidade. Sônia, como é que é a emoção desse trabalho, hein? Fala um pouquinho. Olha, eu acho que eu não ganho nada para isso, né? Mas eu acho que eu ganho até demais, porque a alegria de perceber a evolução do trabalho, a alegria de perceber uma mãe que reconhece um filho, a voz do filho, olha, é uma coisa muito indescritível, entendeu? Eu acho que eu sou muito bem paga, sabe? Eu acho que isso não tem dinheiro que pague no mundo. Olha, ela não cobra, ela não ganha nada para isso, mas ela gasta, tá? E agora, né, a gente aproveita a oportunidade para lançar aqui uma espécie de convite, né? Você, principalmente, que tenha, vamos assim, pessoalmente, ou amigos, porque, veja bem, não é muita coisa, mas, como ela disse, além do trabalho de consolação que promove, através desse trabalho, nós precisamos entender esse gasto, e ela poderia estar fazendo muito mais. Se efetivamente, né, ela está nos mostrando, por exemplo, algumas coisas num laptop que o trabalho delas já exigiria um avanço aí. Um laptop mais avançado, por exemplo. Não é muita coisa, mas você que tem essa condição, pense na responsabilidade magnífica, social, espiritual, do emprego, do recurso econômico para financiar a pesquisa em torno do espírito. Perceba a importância disso e faça contato, né?
pode ser tanto através aqui da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio, nós faremos chegar o seu contato até a Sônia. Não é isso, Sônia? Eu até isso agradeço. É importante, né? A gente nunca fala sobre isso, mas isso é uma realidade e conforme você colocou, a gente só não faz mais por total falta de condição. Eu, se pudesse, estaria gravando todos os dias com pais que perderam filhos. E é uma lista que você não imagina o tamanho de pessoas na espera. Mas eu raramente consigo dar conta de mais do que um casal, ou um pai ou uma mãe, a cada 10 dias quase. Por quê? Porque nesses outros dias eu tenho que fazer um monte de outras coisas, né? E eu gostaria realmente de trabalhar em tempo integral com isso. Porque imagina o número de falecidos que apareceriam, sei lá, de tantos fenômenos. De consolação, né? Nossa, quer dizer, e veja, eu acho que, como sempre se diz, uma imagem vale mais do que não sei quantas mil palavras. Você imagina um pai que nem tem certeza se o filho está vivo ou não, e de repente ele dá de cara com o filho e sorridente e feliz? Imagina o impacto. E em condições, em tempo real, como você disse, de absolutamente não fazer qualquer mágica, né? Não, então... e não há a menor possibilidade, até porque, no geral das vezes, a gente nem tem foto, nem como ter um vídeo, né? E a pessoa está lá, quer dizer, não existe a menor possibilidade de trucagem nem nada, porque, obviamente, bom, primeiro que a gente é espírita e tem uma tremenda responsabilidade. Uma ética, né? Lógico. Mas, sobretudo, porque se fosse analisado por um perito, o perito pegaria qualquer tipo de fraude. Outra coisa importante. Mas e principalmente para nós é a alegria da seriedade, né? Quer dizer, eu perceber que hoje eu consigo plantar um pouquinho, uma alegria na vida de quem... Porque a perda de um filho é suficiente para acabar com a vida de qualquer pai, qualquer mãe. Né? Então imagina você poder trazer a esperança de que você vai reencontrar. Tá certo. Tá aí, tá? O site está aí, adquira o livro Gravando Vozes do Além, que você já estará contribuindo com o trabalho dela. Casas André Luiz, há mais de meio século, ajudando pessoas com necessidades especiais. As ações são prestadas através da assistência social e médico-social, sem discriminação de credo, raça, sexo, cor ou nacionalidade. O Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, tem inspiração cristã e não possui fins lucrativos. O serviço prestado desde 1949 garante credibilidade à instituição, que permite o atendimento de mais de 1.400 pessoas com necessidades especiais. Casas André Luiz, há mais de 50 anos lutamos para levar os benefícios materiais e espirituais aos portadores de necessidades especiais. Jamais teríamos sucesso nesta luta se não contássemos com a ajuda de vocês. Atualmente, somente 30% dos recursos utilizados na instituição são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. O restante tem origem em doações. Essas doações são aproveitadas dentro da própria instituição ou são encaminhadas aos mercatudos. São 7 grandes galpões, onde é feita a revenda do material doado, a preços bastante acessíveis. O telemarketing é outra forma concreta e eficiente na arrecadação de recursos para a entidade, mas não é suficiente. Outras áreas buscam recursos, como é o caso do Departamento de Relações Empresariais, que tem atividades importantes junto às empresas. A Casa André Luiz é bastante conhecida nacionalmente, é uma referência na área de assistência social e a gente sabe que é uma atuação da Casa André Luiz uma área muito complicada, muito difícil, né? Que precisa de muita ajuda. Então, para nós é muito importante ser um parceiro das Casas André Luiz. As Casas André Luiz têm desafios constantes para manter suas atividades. Para atender 1.400 pessoas, são necessários muitos recursos.
Em um passeio pela entidade, é possível notar muito do trabalho dos cerca de 500 voluntários e 1.800 funcionários. Em cada um dos prédios, notamos o carinho e afeto dedicado a essas pessoas com necessidades especiais. O consumo dessa verdadeira cidade assume proporções astronômicas. Alguns números para você entender do que estamos falando. Alguns dados que demonstram como o trabalho da entidade é importante para o país e para você. 39% dos atendidos têm deficiência mental severa e mais de 43% têm deficiência mental profunda. Isso quer dizer que mais de 80% dos pacientes precisam de atendimento 24 horas por dia. No setor administrativo, constatamos um pouco do volume de produtos que são utilizados para atender a demanda da entidade. Só de arroz são consumidos 125 quilos por dia, de carne, mais 160, de leite, são 320 litros diários. Fraldas são utilizadas 1.780 por dia. Os números foram utilizados apenas para ilustrar um pouco do dia a dia da instituição. Para manter tudo isso, muita gente faz esforços desmedidos. Mas muito mais do que dos números, estamos tratando de pessoas que merecem respeito. São seres humanos que precisam de você para continuar vivendo com dignidade. Vem! Vem pra cá, gente! Vem! Nós estamos abordando a TCI, estamos trazendo para este assunto a maior especialista do Brasil, Sônia Rinaldi, como você está acompanhando no programa de hoje. Sônia, nós dissemos no bloco anterior que você chegou para o programa exultante, né? Porque você efetivamente hoje, né, teve uma, vamos dizer assim, uma complementação de um processo fenomênico através da TCI. Gostaria que você explicasse e mostrasse para os nossos telespectadores. Olha, esse caso realmente é muito interessante, muito importante, pela qualidade principalmente, porque, na verdade, o primeiro vídeo que eu mostrei do André, ele ainda era de um equipamento anterior, em que a qualidade de imagem não era a que eu tenho hoje, né? Então, esta qualidade de imagem já, por si, já é surpreendente como foto paranormal, como vídeo paranormal. Então, você tem, agora aqui nesse nosso sumário, um pai, aqui diante da câmera. Ele está bem gordo, né? Tem traços bem dele mesmo. Então você pode observar nas 3 imagens superiores que trata-se aqui da pessoa viva que nós colocamos diante da câmera. Muito bem, no decorrer da filmagem paranormal, daí você tem ele começando a se transformar aqui nessa sequência, até que ele vira este jovem que não tem absolutamente nada com a imagem daquele pai que estava lá. E também não é o filho dele, que a gente até imaginava que iria chegar. Então, você foi procurada por um pai que perdeu o filho, se postou diante da câmera e, para sua surpresa, não viu o filho. Não. E aí? Veio um ilustre desconhecido. A imagem é perfeita, no vídeo este rapaz, ele olha de canto assim, e a imagem é extremamente claríssima. E aí perguntamos, bom, mas e quem é? E ninguém sabia quem era. E ele não sabia quem era? Não, de jeito nenhum. Daí eu falei até para a esposa dele, eu falei, Luísa, pelo amor de Deus, imprime esta foto e sai por aí perguntando. Vai mostrando para uma mãe, para outra que perdeu o filho, de repente a gente descobre quem é esse rapaz. Certo. E nada, e até então, isso já fazia uns 10 dias e ninguém
descobria quem era esse rapaz, até que há 3 dias atrás, a Luísa ia entrando no prédio dela, quando ela encontrou com uma outra moradora do mesmo prédio que perdeu um filho. E elas ficaram conversando aleatoriamente e tal, e por vários momentos a Luísa intuía que ela tinha que tocar no assunto. Mas por outro lado também, ficava receosa, ia ter que revelar que está se envolvendo com essas coisas. Exatamente. Né? E nem sabia se a pessoa acreditava ou não, enfim, conhecia muito pouco. Então, mas num determinado momento a vontade de tocar no assunto foi tal que ela não resistiu e perguntou para a mãe: ah, você perdeu um filho e tal, como que ele era? E a mãe falou, entre outras coisas: ah, meu filho tinha os olhos puxados como de águia. E aí, uns dias atrás, eu usei essa definição. Eu falei: Luísa, veja, esse rapaz parece que tem olho de águia. Olha. Daí, hoje foi a minha alegria que eu recebi pela internet a foto desse rapaz, chamado César, do prédio dela, e que apareceu então no lugar do filho. Quer dizer, o filho cedeu para um amigo aparecer, outro rapaz falecido, aparecer e fazer, digamos, um caso tão, digamos, Esse é inesperado. O primeiro caso nesse sentido que você encontra? Sim, porque sempre aparecia quem se estava esperando. Aliás, né, Sônia, repetindo um fenômeno já ocorrido com o áudio somente, né? Porque a partir de algumas gravações feita com alguns filhos que dão um sinal, ele começa a trazer amigos. Isso, não é isso? É verdade. Então está começando a acontecer em vídeo também. E em vídeo. E foi surpreendente para nós a qualidade dessa imagem, que acho que a gente poderia assistir agora a sequência real, né? Para que o telespectador observe que sai do Marcelo, o pai, e chega nesse desconhecido, com uma qualidade absurda. Eu acho que no mundo inteiro nunca se viu um falecido com essa nitidez. Então, vislumbra a força desse fenômeno como mostrando o outro lado tal e qual você era. Quer dizer, há toda uma conjuntura atrás da imagem, toda uma importância filosófica atrás da imagem. Sônia, eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador, não sei como é que foi isso no vídeo, mas no áudio nós tínhamos no início uma coisa assim que servia até de crítica e de uma certa até brincadeira com os pesquisadores, porque como quem diz, olha, eles estão ouvindo o que eles querem ouvir, porque tem uma chiadeira tal, não sei como é que eles conseguem ouvir. Evidente que o pesquisador acaba até criando uma espécie de sintonia fina com o seu próprio ouvido. Acontece isso com você, principalmente você que às vezes circula em ambientes com bastante barulho externo, o seu ouvido começa a ser mais seletivo com as pessoas que você conversa. Bom a gente poder se encontrar sempre assim, né? Na TCI, é claro, acontece a mesma coisa. Naquela barulheira toda, ele começa a identificar vozes e perceber uma articulação fonética, tá? Agora, você disse que o grande salto foi descobrir essa coisa do ruído de fundo. Gostaria que você explicasse para o nosso telespectador. Porque veja só, quando a gente faz uma coisa meio maquinalmente e não presta muita atenção, não evolui. E todo o tempo nós estamos atentos a ver de que forma as coisas estão acontecendo para ver o que nós podemos colocar para melhorar a recepção, ou seja, para colaborar com o outro lado. E nós percebemos, mais uma vez o acaso nos ajudou, que o ruído, como se usa, inclusive, até hoje no exterior, muitos abrem uma torneira e saem gravando. E acho que a espiritualidade, até para não deixar o coitado desanimado, acaba falando. Só que aquela voz vai sair assim, entendeu? Porque eles vão estar modulando aquele som da água para transformar em voz. Quer dizer que eles aproveitam toda a movimentação sonora. Exatamente. E transformam isso em voz. Na resposta. Então, o que nós deduzimos? Que o ideal, se nós queremos voz alta e limpa, nós tínhamos que pôr um ruído alto e limpo. E nada de chiado, agora, nada dessas bobagens. Explica para nós aí o que é ruído limpo, que eu fico assim meio... Como é que é ruído limpo? Ruído limpo, na verdade, no caso, o ruído de fundo seriam vozes limpas. E é isso um dos tópicos que a gente ensina as pessoas a usarem para que elas obtenham vozes limpas.
Bom, Sônia, a gente percebe a importância desse trabalho e já estamos aí então com o site na telinha para contato com você. Nós estamos ainda chegando ao final do nosso programa. Eu sei que tem muita coisa para falar, mas eu quero aproveitar os minutos assim, até para deixar isso como uma espécie de flash para um próximo programa, porque até a Sônia está nesse momento realizando, juntamente com o Luiz Ricardo, do Fenômeno UFO, uma pesquisa em torno de algo que está acontecendo na Rede Boa Nova de Rádio e quem sabe comece a acontecer aqui na TV Mundo Maior também, por que não? Que é algo que para nós espíritos é muito tranquilo nesse aspecto, porque a doutrina é bastante avançada sobre o ponto de vista da comunidade interplanetária. Algo que até ontem podia parecer papo de ficcionista, mas hoje o maior astrônomo que a Terra já teve, né, consagrado, Carl Sagan, que já desencarnou, mas ele, materialista inclusive, dizia que a vida existe fora da Terra. Era uma questão de tempo fotografá-la. Nesse trabalho todo, começam a aparecer também os extraterrestres? Pois é. Fazer o quê, né? Isso foi um susto muito grande para mim no começo, mas hoje eu percebo que eles são parceiros de uma imensa sabedoria. Eles provavelmente têm funções de liderança significativa do planeta e vieram para ajudar. Ajudar principalmente os falecidos a trazer um grande fenômeno. Entre as diversas coisas que a gente vem assistindo, eles vêm cumprindo uma promessa, que é de trazer, pasme, os falecidos em 3D e falando simultaneamente. Daí você vai falar, mas como? Pasme, as primeiras imagens materializadas já começaram a ocorrer em casa. Você tem imagens saindo da televisão em que você pega a imagem. Interessante. Isso é para dizer o mínimo. Então, quer dizer, a televisão do futuro, né? É um projeto, quer dizer, em termos de possibilidade teórica na prancheta existe. Mas realizar o equipamento é outra coisa. Com certeza, e sem nada, porque ali eu não faço nada. A minha televisão é uma televisão até quebrada, que só chuvisca. Então, essa é uma das promessas que eles fizeram, que eles já começaram a fazer testes. Então, você vislumbra aí que não seria possível que humanos, como nós, chegando do outro lado, alcançássemos um patamar de conhecimento, não apenas de conhecimento, mas de possibilidades pessoais para produzir esse tipo de fenômeno. Que não fosse realmente extraterrestres. Aliás, né, Sônia, você me revelou-me fora aqui do ar, aqui das câmeras, né, que você a princípio até rejeitava essa coisa de extraterrestre. Totalmente, eu achava que isso era uma bobagem e assim, tipo, até empinava o nariz, tipo assim, não, mas isso é coisa de gente maluca, é fantasia. E hoje agora eu tô pagando mico, literalmente, porque eu estou convivendo com eles, eles mandam a imagem deles como se nada fosse, entendeu? E de repente virou uma rotina para mim, né? Esse convívio com eles, percebo a importância dos testes que eles vêm fazendo, a capacidade que eles têm de modular a luz. Isso é uma coisa que a nossa ciência nem ao menos sonha, menos ainda consegue explicar. Então são capacidades que provam não apenas a realidade de um fenômeno paranormal, mas da origem não ser provavelmente humana, porque nós não teríamos essa capacidade. Sônia, mais uma vez, muito obrigado. Com certeza você voltará aqui à telinha da TV Mundo Maior e adquira Gravando Vozes do Além. Você estará ajudando o trabalho desta pesquisadora que merece. Até o próximo programa.